Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Sou o pastor Jean Jorge. Nós estaremos agora falando sobre é, essa síndrome chamada Síndrome de Estocolmo. Não diretamente da síndrome, mas de algo que acontece no mundo e que podemos ver a Síndrome de Estocolmo agindo nas pessoas. É, Primeiro, né, eu te peço que você possa se inscrever no canal, possa dar o seu like, compartilhar, comentar, vá lá no Telegram ou Telegram, não sei como é que fala direito, vai lá, se inscreva lá, temos um grupo também começando lá, e num canal aqui no YouTube, que a gente possa ter mais divulgações da palavra de Deus através desses instrumentos pela internet. Vamos lá. Aqui, Síndrome de Estocolmo, né, uma interrogação, e aqui escrito A Bela e a Besta. Aqui é um assunto que o filme vai tratar que a Bela se apaixona pela besta. Em outro título está A Bela e a Fera. E isso nos remete um pouco ao texto de Apocalipse, que vai falar da mulher e da besta. Só que aqui, é claro, está retratando que essa mulher aqui se apaixona pela besta, que é algo como a síndrome de Estocolmo. O que é a síndrome de Estocolmo? É alguém que é raptado e é alguém que é machucado, maltratado e de repente desenvolve um sentimento prazeroso, digamos assim, pelo seu algoz. Começa a desenvolver um certo sentimento bom para com aquele que o sequestrou, aquele que está torturando a ele mesmo, né? Então, isso se chama síndrome de Estocolmo. A pessoa tem um afeto por aquela pessoa que está torturando ela mesma com diversos tipos de tortura, né? A partir de um certo ponto, a mente humana passa a sentir falta daquilo ali e desenvolve um afeto pelo torturador. Então isso se chama Síndrome de Estocolmo. Aí aqui a Bela e a Besta. Aqui nós vamos trazer um texto sobre a mulher e a besta. É claro que eu não estou fazendo comparação direta de que a Bela do filme é a mulher desse texto, porque a mulher desse texto é a igreja. Né? Não tem nada a ver com a mulher, porque a igreja não se apaixona pelo dragão. Mas eu estou querendo dizer é que Satanás ele coloca coisas misturadas de mentira com verdades e confunde, tal como ele fez com Eva. Ele usou a palavra de Deus para enganar Eva. Ele quis fazer isso com Jesus, usando a palavra de Deus para enganar Jesus. Mas, graças a Deus, Jesus se manteve firme. Então, a mulher da Bela e a Besta do filme não quer dizer a igreja, mas tem algo parecido ali, um pouco invertido. Porque ali a mulher se apaixona por uma besta. E aqui nesse texto de Apocalipse 12, tem uma besta que está de frente a uma mulher. Né? Porém, aqui a mulher é contra esta besta. E o texto de Apocalipse 13:4 vai dizer assim, ó, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, aqui a humanidade está sofrendo uma espécie de síndrome de Estocolmo. Porque a humanidade vai adorar aquela que quer matá-la. Vai adorar a besta que quer exterminar com a humanidade, está enganando para jogar a humanidade no lago de fogo que era preparado só para ele, só para Satanás e seus anjos. Porém, com o engano que ele vem fazendo desde Adão e Eva, muitos estão indo pelo seu caminho. E, infelizmente, no dia do juízo final serão lançados no lago de fogo porque se deixaram enganar, preferindo mais a mentira do que a verdade. E aqui o texto está dizendo que vão adorar esta besta. Ou seja, é uma espécie de síndrome de Estocolmo acontecendo no coletivo. Infelizmente, no fim dos tempos, a palavra de Deus diz que porque não acreditaram na verdade, agora vão acreditar na mentira.
O caminho está sendo preparado. Conversões ao Islã após ataques lá do 11 de setembro. Nos Estados Unidos, é de admirar que a maior parte das conversões dos americanos ao Islã aconteceu poucos meses ou até dias após o 11 de setembro. E vem acontecendo até agora. Mais de 80% desses americanos convertidos, ou revertidos, como os muçulmanos chamam, ao Islã foram criados em uma igreja cristã. Veja que coisa, né? Após o 11 de setembro, após esse ataque aqui, houve, ao invés de uma repulsa, ao invés de fugir, abrir os seus olhos e voltarem-se para o Senhor nosso Deus, foram se converter àqueles que os atacaram. Foram seguir aqueles que têm a mesma religião que os atacaram. Veja que a síndrome de Estocolmo, como é que age na mente humana. A pessoa acaba desenvolvendo um sentimento favorável àquele que te tortura, ao torturador. O avanço do Islã nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há cerca de 2 milhões e 500 mil muçulmanos. Uma estatística importante que traz luz no porquê dessa questão não ser discutida em muitas igrejas de brancos americanos. Infelizmente, porque 85% dos americanos convertidos ao Islã são afro-americanos. Enquanto o cristianismo afrouxa suas doutrinas para tentar manter os seus e não consegue, o islamismo mantém a sua rigidez e atrai a muitos. É meio que controverso. O cristianismo vai se adaptando à modernidade e afrouxando suas doutrinas para ver se consegue manter os seus fiéis ainda no cristianismo, e o Islã mantém a sua rigidez, aquela coisa dura, firme, e vai atraindo cada vez mais, e o cristianismo perdendo até mesmo, infelizmente, cristãos saindo do cristianismo para o islamismo. Ataque terrorista em Londres. Eu acho que foi em 2005, se não me engano, esse ataque aqui, naquele ônibus que é ponto turístico, para os ingleses. O avanço muçulmano na Inglaterra. Veja aqui, Londres elege seu primeiro prefeito muçulmano. A Europa caminha para seu fim. É uma matéria de maio de 2016. Imagina como é que está agora. Já que essa cidade com um prefeito muçulmano. Tem uma cidade lá em Londres em que toda a corte de leis, de juiz e tudo, ela é formada para dar as sentenças de ordem só com lei muçulmana. Por exemplo, Londres, a Inglaterra em si, tem dentro do país uma corte separada para os próprios muçulmanos, com as suas próprias leis, julgarem a si mesmos. Numa das cidades lá. Em Londres, a palavra entre aspas no ônibus, que é o ônibus ícone de Londres. Glória a Alá. Londres, onde da Inglaterra partiu o cristianismo para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos veio para cá, para o Brasil. Agora tem lá um ônibus que é o ícone da sua cidade, no coração da Europa, um ônibus escrito ali, glória a um Deus que não é o Deus que formou aquela nação ali, lá nos idos, através da própria Igreja Católica, e depois com John Wesley, com o protestantismo, que veio ali na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos. Então tem uma história do cristianismo ali, e hoje nós estamos vendo isto acontecer. Ao sair de casa, esta jovem foi afrontada por muçulmanos que colocavam o dedo na sua cara, chamando-a de vagabunda, desculpa o termo, é o que está na reportagem, por não usar a burca. Onde isso aconteceu? Irã, Arábia Saudita? Afeganistão? Não. Aconteceu na Inglaterra,
na cidade de Dutton, lá na Inglaterra. Vejo que as coisas estão se complicando por lá. Bélgica captura suspeitos de atentados de Paris e Bruxelas. 4 meses depois de atacar Paris, facção terrorista Estado Islâmico realiza série de atentados. Isso são notícias passadas, mas que a gente está trazendo para falar sobre a questão da Síndrome de Estocolmo. O Papa Francisco diz que é necessário um líder mundial para salvar a humanidade. Veja que as coisas vão caminhando para esse ponto, as coisas vão ficando mais apertadas. Aqui agora o Bill Gates também na mesma linha de pensamento, precisamos de um governo mundial. Tudo está, né, afunilando para esse fim. Telégrafo. Talvez o califado não seja uma má ideia. Aqui, ó, muitos muçulmanos estão se tornando cada vez mais vocais sobre reavivarem seu califado como um meio de criar essa paz. E isso aqui não é no Oriente Médio, é na Europa. Então, os europeus, com a democracia do Ocidente, está permitindo que eles venham e tomem conta, impondo a sua religião, impondo o que eles querem aqui no Ocidente. Porque o ocidental, quando vai para o Oriente com a sua religião, com o cristianismo, lá não é permitido. Lá não é permitido a pessoa professar, andar com uma Bíblia, andar com uma cruz pendurada. Não tem como. Né? Mas aqui todos os direitos são dados. E tem até já um islâmico que já disse que, abre aspas, nós os mataremos baseado na sua democracia. Então a democracia facilita isso daí. Então aqui no Brasil, no Maranhão, há cerca de 2 milhões de muçulmanos no Brasil. E no Maranhão tem isso aqui, ó, restauração do califado. Eu apoio. É a Sociedade Islâmica do Maranhão. Então a gente vê que essa síndrome de Estocolmo ela está acontecendo ainda em todo lugar. É como alguém que sofre de amor por alguém que bate nela. Alguém que despreza ela, o ser humano tem disso. Quando ele é desprezado, ele ao invés de se afastar, ele desenvolve uma dependência daquele que está desprezando. É estranho, né? Eu costumo dizer que a gente sempre tem essa questão de estar numa fila e a gente quer só que o outro da frente olhe para nós que estamos atrás dele na fila. Mas a gente não está se virando para olhar para o outro que está atrás de nós. Quem está atrás de nós quer a nossa atenção também. Então aquela atenção que a gente está requerendo do que está na nossa frente e não estamos tendo, faz com que a gente mais queira chamar a atenção daquele. Mas a gente ao mesmo tempo despreza o que está atrás. Então isso é um pouco parecido com o que Jesus disse, que profeta da terra não tem honra senão na sua própria pátria, na sua casa. Né? Então isso não é uma coisa que Jesus quer que aconteça. Ele está dizendo que isso acontece, mas ele não está apoiando isso. Porque ele mesmo, Jesus, sofreu com isso em Nazaré. Então, o que devemos fazer? Valorizar aqueles que são nossos. Começando pela sua casa. Valorize tua esposa, valorize teus filhos, valorize teus pais. E daí valorize na sua igreja que estão perto de você. Valorize o ensinamento de alguém que você conhece. Que às vezes a gente fica querendo só o ensinamento de alguém que a gente ouve pela internet. A gente fica maravilhado com o ensinamento de alguém que a gente ouve pela internet, mas você tem alguém do lado que você não dá atenção. E de repente ele tem algo a te ensinar. E é assim em todo lado, no trabalho, na igreja, né? Por todos os lados. Então que a gente não possa desenvolver essa síndrome de Estocolmo em nós. Essa síndrome de Estocolmo é algo psicológico muito ruim. Que a gente seja liberto disso e valorize aquilo que deve ser valorizado. Ou seja, não valorizemos mais o mundo que quer nos escravizar, mais do que a Deus que quer nos dar a liberdade. A gente valorize a Deus. Ele sim merece ser
adorado, merece que a gente se entregue a Ele, o ame e que crie em nós sentimentos por Ele. E não pelo mundo, no final das contas, o diabo que quer nos enganar. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A paz a todos.